Geralmente, quando as pessoas pensam em toque, elas pensam nos rituais, nas ações repetidas, em algo que a pessoa faz bastante. Agora, nós vimos os critérios diagnósticos, nós abordamos mais essa relação entre as compulsões e as obsessões. E também vimos que não necessariamente um pensamento fixo é uma obsessão, não necessariamente uma ação que se repete é uma compulsão. Né? Pensando nas manifestações, como elas são mais conhecidas do toque, eu trouxe aqui um exemplo de um filme da Netflix. É um filme de comédia, mas ele retrata, né, a comédia é com a busca por ajuda, num grupo, contando, mas retrata de uma forma bastante realista, bastante cuidadosa o toque, né? Esses personagens, cada um tem uma característica que pode ser indicativa de toque, né? Eu trouxe aqui algumas imagens para a gente ir pensando. Ele conta, né? Por exemplo, ele vê um número, ele vê o ônibus 9. Ele fala, o ônibus 9 de novo, já foram 10 vezes. Então, ele é taxista e ele vai contando o número das placas, dos carros, das ruas. Mesmo para chegar no consultório, ó, ele conta 5 andares, 75 degraus. Então, a compulsão dele está nessa questão de contar, contar, contar. O que ele vai percebendo, ele vai convertendo em número. Essa personagem tem a compulsão por limpeza, ela está sempre desinfectando, né? Interessante que esse filme foi feito sem ser no contexto da pandemia, porque nesse contexto da pandemia a gente acabou aprendendo a estar sempre com álcool gel, a estar sempre lavando as mãos. Mas no caso do filme, era uma prática desproporcional, era uma prática descontextualizada, né? Aqui ela chega no consultório e começa a desinfectar a poltrona, sabe-se lá quem se sentou aqui. Então, ela está sempre desinfectando. Isso também pode ser uma compulsão, uma das mais frequentes, né? Práticas repetitivas relacionadas à limpeza. Esse tem a questão de colocar os objetos em ordem, né? Ele se incomoda, coloca tudo numa certa harmonia, ele olha para os objetos e quer que eles estejam numa determinada sequência, numa determinada disposição. Essa tem mania de conferir tudo, né? O filme mostra ela saindo de casa para ir para o consultório, e aí ela volta, vê se trancou, volta, vê se trancou, volta, vê se trancou. E ela tem uma outra característica também, que é evocar expressões religiosas, né? Então, ela fala, a cada frase que ela vai falando, ela usa alguma expressão religiosa. Meu Deus, perdi minhas chaves, aqui estão, obrigada, Senhor. Então, cada frase que ela vai falando uma expressão religiosa. Como que eu sei se é uma compulsão ou se é só uma manifestação da religiosidade, da fé dela? A gente vai perceber na escuta clínica pelo fato de, se for uma compulsão, ela está associado para ela a reduzir uma ansiedade, reduzir um sofrimento, evitar que algo ruim aconteça. Lembrando que para ser uma compulsão, precisa ser algo que a pessoa se sente impelida a agir. E essa ação que se repete vem como uma forma de minimizar uma ansiedade, um sofrimento, uma preocupação com algo ruim que a pessoa imagina que vai acontecer, mas sem que tenha de fato uma relação de causalidade racional, sem que tenha de fato uma forma de demonstrar a relação entre a ação que a pessoa faz e uma consequência realista daquela ação, né? As ideias obsessivas mais frequentes, elas envolvem contaminação e sujeira em 1/3 das pessoas, perigos a serem preservados e conferidos em 1/4, como quando a pessoa, será que eu tranquei a casa? É um perigo a ser conferido. Será que eu desliguei um gás? É um perigo a ser conferido, né? Será que eu tirei da tomada? É um perigo a ser conferido.
e padrões de simetrias em mais ou menos 1/10. Há pessoas que o toque tem conteúdo religioso, pessoas que o toque tem conteúdo sexual, pessoas que o toque tem conteúdo agressivo. Os mais frequentes são esses. Não existe necessariamente uma relação entre a compulsão e a ideia obsessiva. O conteúdo da ideia obsessiva não precisa ter uma relação com a compulsão. Este livro, O Homem que Não Conseguia Parar, é de um jornalista que traz de uma forma bastante rica, com uma escrita bastante envolvente, expressiva, como que é viver com toque. É o David Adam, e o nome do livro é O Homem que Não Conseguia Parar, Toque e a História Real de uma Vida Perdida em Pensamentos. Ele conta sobre ele, que ele é uma pessoa que vive com toque, né? E ele conta assim: sou jornalista e, portanto, conheço muitas pessoas e aperto muitas mãos. Se estou com algum corte nos dedos, ou se percebo um corativo cobrindo um ferimento nas mãos da pessoa, os pensamentos sobre o aperto de mão e como evitá-lo começam a obscurecer todo o resto. Meu eu racional sabe que esses medos são ridículos, mas ainda assim os pensamentos de ansiedade surgem. Né? No caso também fora do contexto da pandemia, né? Que a gente evita se cumprimentar tocando, mas ele tem um toque com ideias recorrentes de contaminação, de que ele vai ser contaminado, de que ele vai ser infectado, no caso com o vírus HIV. E mesmo que ele saiba racionalmente que aperto de mão não transmite o vírus HIV, ele vai ter compulsão no sentido de fazer o que ele conseguir para evitar um aperto de mão. Lembrando que não é uma situação realista, não é uma situação provável. O toque, né, ele não está olhando para a probabilidade ou para os riscos concretos, objetivos. E sim, é um pensamento egodistônico, mesmo que a pessoa não se enxergue naquela ideia, ela mesma discorde daquela ideia, considere aquela ideia irracional, a pessoa não consegue não pensar daquela forma, é um pensamento intrusivo. No livro O Homem que Não Conseguia Parar, o David Adam, ele conta essa diferença entre um pensamento invasivo, que todas as pessoas têm, e o pensamento obsessivo, né? No toque, o que está em questão é um pensamento obsessivo. Ele diz assim: eu poderia muito bem enfiar essa faca de cozinha nele. A maioria das pessoas tem pensamentos como esse. E eles são chamados de invasivos. Você tá lá e imagina a faca, imagina a pessoa, imagina esfaquear. A maioria não fala de seus pensamentos invasivos, né? Não é um tema considerado bem-vindo, considerado conveniente, considerado adequado. E geralmente a pessoa consegue identificar que o fato de pensar em pegar uma faca e esfaquear alguém não significa que ela vai fazer. A questão é que na obsessão isso vai tomando conta, a pessoa se sente culpada por ter aquele pensamento, ela confere um grande peso àquele pensamento. Na verdade, não se fala deles até que um psicólogo se deu o trabalho de perguntar, na maioria das pessoas. E ele cita, então, pesquisas que 9 entre 10 pessoas admitem ter pensamentos invasivos, que as deixam aflitas, desconcertadas, surpresas e perplexas, né? Como eu disse para vocês, uma pessoa está andando na rua, vê uma ponte, imagina como seria se ela se jogasse. Uma pessoa está no metrô, vê um desconhecido, imagina como seria empurrar o desconhecido. São pensamentos invasivos. Todos nós temos, né, com menor ou maior frequência. A questão é que ter aquele pensamento invasivo não significa que vai fazer, então não tem uma gravidade. No transtorno obsessivo compulsivo vem a culpa, como se o pensamento de fato tivesse um poder de ação. Assim como muitas pessoas têm pensamentos obsessivos, muitas pessoas têm rituais, né? Vou ler aqui. Da mesma forma que a maioria das pessoas tem pensamentos invasivos, também metade da população, quando entrevistada por psicólogos, admite executar rituais estranhos e sem sentido. Alguns conferem se o forno está desligado, mesmo sabendo que está.
Certas pessoas cedem ao impulso de bater na parede ou contar em silêncio. Ou, quando tocam alguém no ombro esquerdo, sentem a necessidade de tocar também no ombro direito. Isso também não é obsessão. Pensamento invasivo não é sinônimo de obsessão, ritual não é sinônimo de compulsão. Para ser obsessão, precisa ser algo que a pessoa não consegue controlar, né? Ela sente como intrusivo e ela não consegue controlar, aquele pensamento vai gerando uma ansiedade que ela sente que ela precisa minimizar. Da mesma forma, um ritual não é uma compulsão por ser um ritual. Na compulsão, a pessoa se sente impelida a fazer. Então, quando a gente ouve alguém, precisa tomar cuidado para não identificar como toque pelas manifestações superficiais, né? Para a gente olhar e perceber que pode ser um transtorno obsessivo compulsivo, a gente precisa perceber essa questão do impelir a agir. Um pensamento fixo, recorrente, intrusivo, que a pessoa sente que ela precisa fazer algo, seja um pensamento, seja uma ação, para minimizar aquela ansiedade, minimizar aquele sofrimento, para não gerar danos. Então, a gente vai olhar para esse caráter da pessoa se sentir impelida. Muitas pessoas têm pensamentos fixos. Muitas pessoas têm comportamentos recorrentes, né? Não é nessa questão que nós vamos ver as obsessões e as compulsões. É no fato da pessoa se sentir impelida a. É algo que ela não consegue não fazer, ok?